A paz de Deus, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, graça e paz, que esteja no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus. Juízes 6, versos 15 e 16. Ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrai a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor na casa de meu pai. E o Senhor disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás medianitas como se fosse um só homem. Aqui sabemos que é a história de Gideão, né, irmãos? Falando sobre... Ele estava querendo dizer que ele era o mais pequeno dentro da igreja ou dentro da comunidade que ele frequentava, dentro de o povo que estava ali. E continuamos aqui, irmãos, para não perder tempo, para o vídeo não ficar muito longo, em Samuel 1,17. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste da lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que sereis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós serei por servos e vós servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul de todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Irmãos, como nós lemos aqui, falamos de Gideão, que se achava o menor na casa do pai. Davi também era o menor na casa do pai dele. E mesmo assim foram 2 homens, 2 histórias diferentes, mas vemos que eles também não fugiram daquilo que Deus disseram para eles, né? Cada um executou aquilo. Gideão, tem a parte que apareceu o anjo ali, ele pediu para o anjo provar que realmente era de Deus, mas enfim, a obra de Deus foi concluída. Irmãos, acabamos de ler esses 2 textos, esses 2 versos, para termos força, ânimo, porque muitas das vezes, irmãos, se achamos assim, é como numa construção, que vamos mostrar algumas imagens aqui, de uma construção, estamos fazendo essa construção, e trabalhando, irmãos, observamos que cada ferramenta tem a sua função. Tem a ferramenta de cavucar, tem a ferramenta de retirar a terra, tem a ferramenta de alinhar, tem a ferramenta de aprumar, tem a ferramenta de mexer a massa, tem a ferramenta de espalhar a massa. Para tudo tem a ferramenta. Até mesmo na própria construção, tem os blocos inteiros, tem os blocos meio blocos, e tem uns pedacinhos de blocos, e tem até aqueles caquinhos, como nas imagens aí. Às vezes, você é um bloco inteiro, não tem como colocar você no lugar de um meio
E também, se você é um caquinho, não tem como colocar você no lugar de um bloco inteiro. Então, se nós levar isso para a nossa vida, entendemos, irmãos, que todos somos úteis para a obra de Deus na terra. A obra de Deus é o quê? A obra de Deus é a salvação do homem. A única obra que Deus fez com as mãos dele no barro foi o homem. A obra dele é a salvação do homem. Então, irmãos, muitas das vezes, aquele que a gente tem por perdido, aquele que a gente acha que não adianta mais nem aplicar nossas fichas, mas é ali que está a obra de Deus. Porque às vezes a gente é um bloco e quer que um caquinho faça a nossa função. Ou às vezes a gente é um caco e quer que um bloco faça a nossa função. Então não dá certo. Por isso que muitas das vezes a gente erra. Porque a própria palavra de Deus fala que se podemos comer carne, não escandalizamos o nosso irmão que só pode comer verdura. Então, se Deus tem confiado a nós uma parte, a cada um de nós, Ele confiou a outra parte no outro, confiou um cavucar, um espalhar, cada um tem uma função, mas todos temos que fazer parte desta construção. Qual construção é essa? A obra de Deus. Qual é a obra de Deus? O homem, o ser humano. Quando se fala homem, se diz no geral homem e mulher. Somos a obra de Deus. Essa é a verdadeira obra de Deus. Qual que é a missão de Jesus Cristo que ele veio fazer? Resgatar a obra de Deus na terra. Pensa nisso, irmão. Pensa com carinho. Quando for lançar alguém fora, quando for pensar que ele ali não tem mais jeito, pensa que às vezes ele possa ser o caquinho que serve naquela construção, ou às vezes até o bloco que se tem por esquecido. Mas amamos uns aos outros, nos esforçamos na peleja, na luta, na batalha, para com que Deus venha concluir a obra dele na terra. Irmãos, esse vídeo vai terminando por aqui, irmão. Não estou atrás de seguidores, não estou atrás de pessoas que deixam like. Se quiser deixar um comentário, irmão, é da parte do irmão ou da parte de Deus, seja bem-vindo, irmãos. Ajuda nós a trabalhar na obra de Deus na terra. Esta é a parte que eu estou sentindo hoje. Estou fazendo a função de caquinho, mesmo quebrado, mesmo esmagado, mesmo, como se diz, me sentindo pequeno, mas eu estou tentando encaixar alguma coisa na obra de Deus, irmão. Porque tudo que essas mãos aqui fizer não favorece nada. Porque tudo que a mão do homem fazer é pecaminoso perante Deus. Mas se nós colocar nas mãos de Deus, temos a certeza que Deus faz para mim, para você, por todos nós. Um abraço, um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Deus abençoe.